Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Já quero logo de cara pedir aquele meu costumeiro pedido inicial. Se você está vendo esse vídeo, ajuda a gente aí. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e não se esqueça que aqui embaixo na descrição tem um link para a comunidade UAU Empreendedores, que lá você vai poder tirar a tua dúvida, vai poder interagir conosco de alguma maneira e a ideia ali é trocar experiência, trocar conteúdo, de maneira que eu e você consigamos crescer ali também, tá bom? Outra coisa muito importante falar é, aqui nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, portanto papo reto, papo da gente real, com o empreendedor da vida real. E comigo meu parceiro João, fala João. Fala Wagner, tudo bom? Fala pessoal que está assistindo, toda segunda e quinta estamos aí junto, trocando ideia e hoje a gente vai falar sobre tecnologia. Sim. Ou seja, o problema que todo mundo tem e parece que tem um cara que está tentando solucionar aí. Então vamos ouvir essa história aí. Você sabe que eu tô... Esse tema mergulhão, que eu vou apresentar daqui a pouco, esse tema é muito, muito sexy, porque é um tema em que todo mundo hoje tem dificuldade, certo, João? Certo, porque da empresa grande à empresa pequena, da startup à multinacional faz alguns bilionária. Anos que a gente está ouvindo, não, porque toda empresa tem que ser uma empresa de tecnologia, toda empresa tem que ser uma empresa de software, tecnologia tem que estar em todos os negócios, mas e os profissionais? E quem vai fazer isso para a gente? Pois é, e um mercado com muito dinheiro, e esse muito dinheiro me leva para uma condição de desenvolvimento tecnológico, só que eu não tenho profissional. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria apresentar o nosso convidado. Silvestre Mergulhão. Fala, Mergulhão. Opa. Muito obrigado por estar aqui. Cara, quero te deixar esse presente aí em agradecimento à tua vinda, meu. Obrigado. Ele veio lá do Rio de Janeiro para falar com a gente, então a gente tava super na expectativa de bater esse papo. Gostei, azulzinho. Boa. E o nosso tema hoje, pessoal, é como lidar com profissionais de tecnologia em um mercado cada vez mais escasso, mais competitivo, com menor número de profissionais atendendo nessa temática. E antes da gente entrar nesse tema, Mergulhão, fala um pouquinho do teu background, conta um pouco sobre você, o que você vem fazendo aí ao longo desses últimos anos. Bem, eu não fiz esse negócio do nada, né? Eu sou um programador, né? Olha lá. Você é programador? Hoje em dia eu não tenho tempo que já que eu não programo muita coisa, né? Mas historicamente eu fui programador. Tá. Fiz faculdade ligada à área de tecnologia, né? Fiz bacharel em sistemas de informação. Legal. Que é uma faculdade muito focada no mercado, né? Então é menos acadêmica. Ciência da computação, por exemplo, é um pouco mais acadêmico, né? Você estuda mais ciência em si, mais teórico. Não, tem muito de prática, mas sistemas de informação é muito focado no mercado, sempre foi. Sim. E eu fiz essa faculdade... é uma pegada mais como aplicar no dia a dia, né? Isso, tem muito a ver com desenvolver soluções para o dia a dia, né? Então é uma coisa menos científica, mais pegada de execução, de resolução de problemas, né? E aí fui programador, trabalhei com tudo que é tipo de linguagem, um monte de tipo de empresa. Eis que em algum momento da vida eu tive a oportunidade de começar a trabalhar para o Vale do Silício. Né? E aí... Que ano isso, irmão? Que ano? Isso foi 2006. Tá. Né? E lá. Bem? Ou remoto? Remoto já remoto. Já tá trabalhando remoto, né? Enfim. No momento que tava começando o boom lá, né, cara? Não era um negócio tão pujante ainda, né? Você tem de 98 pra cá, 98 alguma coisa acontecendo, tava no começo ainda, né? Não, já tinha bastante coisa. Não é como é hoje, mas... Isso, né? já era um mercado aquecido, né? Para essa questão de startups. Mas no Brasil, ninguém nunca existia não se falava sobre isso, né? E foi muito bom ter tido essa experiência, né, de trabalho. Primeiro, trabalho remoto, né? Trabalho remoto me comunicando em inglês com a equipe distribuída, né? Em vários países. A gente chegou a ter equipes em 4 países diferentes. Brasil, Argentina, os Estados Unidos e Inglaterra. Então, assim, era uma questão ali de coordenação de trabalho remoto. Numa época... Você fazia parte do time. Fazia parte do time. Numa época que não tinha muita forma de se falar remotamente, igual a gente tem hoje, Exato. vídeo, né, e tudo. Naquela época era Skype, quiçá, e só áudio. Né? Só áudio, né? Exatamente, E aí foi conhecendo esse mercado de lá, entendendo como é que funcionavam as startups e tecnologias de ponta, né? E eu olhando para o Brasil aqui, percebendo quão atrasado a gente era, foi aí que veio o impulso de trazer esse conhecimento para o Brasil, e aí eu fundei a empresa em 2010. A Impulse.
Hoje nós somos a Impulso, né? Quando eu fundei a empresa em 2010, a gente tinha um outro nome, né? Se chamava HE Labs, e aí tem toda uma história por trás desse nome. Mas, enfim, de 2017 para 2018, a gente trocou o nosso modelo de negócios e aí aproveitou e trocou o nome também. Enfim, então há 3 anos nós somos a Impulso. E é o primeiro empreendimento, então? Oi, perdão? Esse é o primeiro empreendimento, antes só trabalhando para outros. É o primeiro. É o primeiro empreendimento que eu posso dizer assim que eu efetivamente abri uma empresa, né? Mas depois, a gente olhando de forma retrospecto, né? Fica fácil perceber várias coisas, né? Então, assim, em 98 eu consertava a impressora, fazia uns trabalhinhos gráficos, vendia um sitezinho, sabe? Eu também tenho essa impressão, cara. Eu fiz uma live ontem e é muito engraçado porque o pessoal me perguntou como é que eu comecei. E, cara, a minha inserção, né, no ecossistema, vamos chamar assim, de empreendedorismo, ela foi assim, tipo, não tinha noção que eu estava empreendendo. Eu estava fazendo as coisas ali e, por coincidência, eu emiti uma nota, mas eu não tinha consciência que aquilo era empreendedorismo, saca? Hoje se fala bastante sobre isso, mas quando eu comecei ali não tinha, né? Isso me parece que é uma competência meio que ela te persegue, né? Exato. No seu caso, por exemplo, te ouvindo falar da consertar a impressora, etc. Montava computador. Lembra daquela época que tinha que montar computador? Você comprava... Aqui em São Paulo tem uma rua, Santa Efigênia, conhece? Efigênia aqui, Porra, meu, você ia na Santa Efigênia, comprava o HD de um negócio do outro, chegava com uma placa e montava Saía tudo. Cheio de sacola e chegava cheio em casa. Cheio de sacola preta. É verdade, é verdade. Era isso mesmo. Naquela época você comprava computador de empresas que montavam. Então você fazia a configuração que você quisesse. Não é como hoje, que você vai no Mercado Livre e já tem um monte de configuração, você escolhe, né? Você comprava aquela na configuração que você queria e alguém montava e te dava um preço para aquilo. Exato, né? E os mais profissionais ainda escolhia, né? A placa de vídeo, não sei o quê, a memória, não sei o que lá. Eu me lembro bem, nessa época. Mãe. Nessa época eu pesquisava muito sobre essa... Eu era aquele cara meio que rato de fórum, tá ligado? Tinha muito fórum. É verdade. Nunca fui programador, os fóruns nada, de hardware, né? Mas fóruns, então, tipo, um dia... Eu me lembro quando o primeiro computador que eu comprei, eu fiquei, e agora? O que eu compro? Não tinha ninguém para eu perguntar, João, que computador eu tenho que comprar? RAM, HD, processador? Não tinha noção. Aí eu ia para os fóruns de hardware. Se eu não me engano, tem um fórum que tinha esse nome, inclusive. É verdade, fórum do hardware. Exato, assim, fórum né? do hardware mesmo. E aí eu ia estudando. Isso hoje em dia me parece restrito ali a Campus Party, que você vai ter um monte de gente montando o próprio PC, fazendo configuração Pro mercado diferente. geral, hoje em dia, isso aí acabou, né? Acabou total. É só realmente para quem é gamer e quem quer coisas muito específicas e tal. Vira meio que carro de colecionador. O cara vai porque ele gosta daquilo, né? Porque é o hardware pelo hardware, né? Exato, mas aí, enfim, então essa fase passou, mas aí o bichinho do empreendedorismo parece que é isso, né? A gente olha atrás e fala assim, eu consigo ver um caminho aí, né? E o que vocês fazem, cara? Me conta aí um pouco. O que a Impulso faz? O que é a solução que a gente resolve aí? Então, a gente resolve a questão de times de tecnologia, né? Então, as empresas hoje necessitam cada vez mais, né, de pessoas, né, profissionais, para integrar os seus times de tecnologia e conseguir criar os seus produtos digitais, né? Que, esse hype que hoje parece que está na crista, mas é uma coisa que já vem sendo construída há muitos anos. Né? Tem notícias de 2010, se a gente der uma pesquisada aí no Google, a gente acha, né? E em 2010 já se falava sobre a escassez da mão de obra do profissional de tecnologia. Né? Então, assim, isso não é exatamente uma novidade. É um problema que sempre existiu. Né? E parece que é alguma coisa parecida com a seca da água mesmo. Que costumeiramente a gente vive no Brasil. Costumeiramente, né? ela volta e você fala... Cíclico. Nossa, 2014 tivemos em São Paulo e vamos viver de novo. E os caras estão comunicando que não vai ter racionamento, não vai ter nada. Mas vai, cara. Vai. Lembro bem dessa época aqui em São Paulo que você ia nos bares, a pessoa te dava copo de plástico. Isso, porque não tinha como lavar os copos. Exatamente. Lembro disso. Exatamente. Comecinho de 2015. 14 Tava enrolada essa situação aí nessa época. Mas enfim, então não é a escassez dos profissionais de tecnologia não é uma novidade. Né? Então, o que a gente resolve hoje é conseguir conectar, né, os profissionais com as empresas. Tá bom.
O detalhe é como a gente faz isso, porque a gente já trabalha de forma remota. Como eu comecei lá em 2006 trabalhando remoto, né, eu trouxe essa bagagem para dentro da Impulso. Né? Então, nós somos uma empresa remote first desde 2010. A gente não se tornou uma empresa remota por conta da pandemia. A pandemia ela impactou a todos nós emocionalmente, em várias questões, mas em termos da nossa operação, modelo de trabalho da Impulso, não mudou nada. Agora, a gente simplesmente continuou fazendo o trabalho que a gente sempre fez. A gente teve um convidado aqui que ele fala bastante da necessidade do gerar o calor, o atrito, de estar aqui, da gente encontrar a oportunidade, e dessa conversa aqui nasce um negócio, uma sociedade, uma parceria e tal. Isso não impacta quem trabalha 100% remoto, cara? Impacta. É a tal da serendipidade, né? De você cruzar com uma pessoa de forma certa, aleatoriamente. Porque o seu negócio é quase que consultoria, né? Você está lá fazendo um desenvolvimento com o teu time, por exemplo, e o cara tá passando do lado e o teu consultor tá ouvindo ele falar assim, puta, eu preciso desenvolver aqui também um outro negócio. O cara ouve, ele fala, eu faço para você. Se você, hoje no modelo que tá, se ele não for acionado de maneira proativa, cara, isso não vai vir pro colo dele. Impacta sim, então é inevitável que seja impactado por isso, né? Mas como a gente é remoto desde sempre, a gente aprendeu a lidar com isso, né? E a gente resolve, de certa forma, essas questões com outras práticas. Como? Né? Então, por exemplo, muito se fala sobre conhecer profundamente, né, os profissionais que você lidera, né? As pessoas que você... Seu time direto, né? As 10 pessoas, 15 pessoas que estão diretamente abaixo de você. E que no dia a dia você olha para a cara da pessoa e você, sabe que ela está meio cabisbaixa e tudo. E no remoto isso não necessariamente vai acontecer. Às vezes nem abre a câmera, né, meu? Exato. Aí você tem que criar outras dinâmicas. Então você tem, por exemplo, dinâmicas de acompanhamento 1 a 1, onde você começa a criar relacionamento e cria uma interação com a pessoa de forma recorrente. Né? A pessoa sabe que ela vai poder contar com você num determinado dia do mês e ela vai bater esse papo contigo. Né? E aí você começa a criar momentos para que essa coisa da serendipidade aconteça, só que de uma outra forma. De uma outra maneira. Então, a gente resolve os problemas do mundo real de uma forma diferente. Né? Não adianta tentar pegar processos do mundo real e colocar os mesmos processos no mundo remoto. Não funciona. Não, né? Mas você pode criar processos do mundo remoto que resolvem os mesmos problemas do mundo real. Do mundo real. Exato. E como é que você vê, cara, por exemplo, essa é uma realidade que me parece que, ainda que a vida volte ao normal, e eu acho que ela nunca voltará, me parece que no teu mercado de tecnologia não vai acompanhar, porque essa molecada que é uma molecada de desenvolvimento, ela já nasce trabalhando remoto, né? Tanto é que era muito comum nas empresas, né? A empresa toda ser presencial, mas o time de tecnologia já ser meio flexível, né? Isso é verdade. Então já tinha empresas que o time de tecnologia ou já era remoto ou já havia alguma flexibilidade, porque apesar da empresa ter um escritório, ela já tinha um dev na outra cidade, um outro que se mudou, enfim. Sim. Já ocorria, né, essa dinâmica do trabalho remoto dentro dos times de tecnologia, né? Mergulhão, isso aqui não é cenográfico não, tá, cara? Não, tá? Perfeito. Pode comer, ficar à vontade aí, pegar o que você quiser. Aproveita pra comer. Coxinha vai ser comigo. E eu vou perceber o momento em que você está comendo, então eu vou pegar a palavra para te dar a oportunidade de mastigar. Pode ficar tranquilo. Queria perguntar uma coisa. Manda, João. Você ainda não explicou exatamente o seu modelo de negócio, então quero te dar a oportunidade para explicar exatamente, mas queria saber como esse profissional de tecnologia hoje ele é muito requisitado, o que uma empresa como a Impulso oferece para ele de vantagem que ele não vai ter trabalhando para uma empresa específica e ganhando um salário astronômico em geral, né? Então, o que você oferece? É o conforto dele trabalhar remoto? É o fato dele não ter chefe? O que o cara que está dentro da sua plataforma vê de benefício? Beleza, perfeito. Na verdade, ele tem chefe, sim. Nem sou eu o chefe. Mas isso é legal contar. Porque, então, explica um pouquinho para nós como é que funciona essa estrutura aí. Legal. A primeira coisa que é interessante comentar é que a gente trabalhou remoto desde sempre, né? Como eu já falei. E aí... No começo, né, momento pré-pandemia, inclusive, né, muitos clientes nossos tinham receio de, mas aí você vai colocar um profissional para trabalhar remoto, como vai funcionar? Minha equipe é presencial. Enfim, sempre tinha um receio em relação a isso, né? E aí a gente, em alguns casos, perdeu clientes por conta disso, porque é uma coisa que a gente não tem como abrir mão. A gente encontra os melhores profissionais onde quer que eles estejam e a maior parte deles não estão na capital, em São Paulo, aqui. Né? Eles estão espalhados pelo resto do país. É caro aqui, né, cara?
Exato. São Paulo é bem caro, né? E aí, para você encontrar alguém no Pará, ou no Mato Grosso do Sul, ou no Mato Grosso, as pessoas estão lá, só que algumas não vão querer vir para cá. Sim. Então, a gente tem que aprender a lidar. Tem algum lugar do Brasil que você tem maior quantidade de recurso? Maior quantidade de profissionais disponíveis? Por exemplo, eu tenho uma sensação que lá no Porto Digital, em Recife, tem muito cara de desenvolvimento e tecnologia. Tanto é que algumas grandes empresas, tipo a Accenture, foi para lá e acabou criando um não balanceamento do mercado, porque pô, você vai com uma puta marca dessa, todo mundo que está nas empresinhas, elas vão falar assim, puta, vou sair e vou para essa empresa grande. Tem muitos polos no Brasil, né? Quais são? A gente tem o polo do Rio, BH e São Paulo, né? Que são os principais, os três maiores, né? Mas também tem um polo muito forte em Santa Catarina, tem um polo forte em Porto Alegre, tem um polo forte na Bahia, não só em Salvador, mas no interior da Bahia. Feira de Santana, se não me engano, que é um grande polo, por conta das universidades que tem lá. Né? E Recife não deixa de ser também um polo bastante relevante. Né? Então, lá, pelo menos esses que eu estou me lembrando de cabeça agora. Mas tem pelo país todo. Específica de desenvolvimento. Isso é uma coisa que eu queria falar com você daqui a pouco também, para entender que tem muito curso sendo desenvolvido para sanar essa lacuna. Exato, bastante. Né? Mas aí, voltando para a tua pergunta, João, então o profissional ele vai participar de uma comunidade. Né? O que a Impulso para os profissionais, né? A Impulso é uma comunidade, né, de desenvolvedores. Né? Hoje com quantos? Hoje a gente tem em torno de 95, 96 mil profissionais, né? Brasil. Né? Então... Desses quantos ativos? Ou não tem essa... Eu tenho essa métrica, mas eu não estou com ela na cabeça agora. Tá bom. Mas algo em torno... Eu tenho a métrica de e-mails, se não me engano. Algo em torno de 30% disso abrem os nossos e-mails mensalmente. Tá. Né? Enfim, essa galera participa do nosso chat. O pessoal tem os canais no Discord, tem curso de inglês. Tem curso em inglês? Tem curso participativo, assim, a gente bota o professor lá e as pessoas se inscrevem para participar nas aulas. Né? Tem participação em lives, a gente tem essas lives online sobre tecnologia e tal. A gente já faz isso há anos. Você entra lá no nosso YouTube, tem rolagens e rolagens e rolagens de vídeos nossos gravados, que são os próprios impulsors que vão compartilhar seu conhecimento lá a partir das lives e desses meetups, né, que acontecem. Enfim, então a comunidade existe por si, né, e a gente incentiva as pessoas a contribuírem com material, como é que chama? Post de blog, enfim, tudo que ela pode fazer para ganhar notoriedade, né, compartilhando o seu conhecimento. Né? Essa é uma parte. Tá. Né? Quando a gente coloca um profissional para trabalhar na empresa, o que a gente busca? A gente busca fazer o match, né? Como se fosse um Tinder real da coisa. Né? Então, a gente entende profundamente a cultura da empresa, né, que está contratando aquele profissional, mas não só a cultura, né? A modelo de trabalho, qual é a linguagem. Mas como é que acontece? A empresa que quer o desenvolvedor, ela entra na plataforma e coloca a necessidade dela? Como é que funciona? Ela conversa com a gente. Conversa com vocês. Conversa com a gente. E esse processo de seleção de match é automático ou é algoritmo? Meio a meio, né? Automático, é analógico ou é algoritmo? Tá, é meio a meio, porque não consegue resolver tudo tecnologicamente. Né? Tem uma parte que precisa efetivamente conversar com os profissionais, né? Conversar com as pessoas. E aí a mesma coisa do lado da empresa. A captação é ativa. Como assim? Vocês têm time de venda, o time para ir buscar? Tem time de venda. João, vamos deixar o cara falar, porque fica nós dois aqui. Esse assunto surgiu uma dúvida a cada segundo. Exato, esse assunto é tão pulsante que a gente não deixa nem o Mergulhão falar. Desculpa aí, Mergulhão. Fala aí. Então, essa parte do entendimento da cultura da empresa é muito relevante, né? Porque é desse entendimento da cultura que a gente consegue mapear o perfil de profissional que vai entrar na empresa e vai ficar. Porque tão importante quanto você recrutar e colocar a pessoa para trabalhar é fazer com que ela fique. Perfeito. Porque com o aquecimento do mercado do jeito que ele está, a pessoa entra e se não tiver match, se não tiver o fit, ela pede para sair na mesma semana que entrou, sabe? É uma loucura. Então você tem que colocar a pessoa certa para colocar a pessoa certa para trabalhar no lugar certo. É imprescindível isso. Então a gente tem que entender da cultura da empresa e aí depois tem que entender da cultura da pessoa. Né? Qual o objetivo de vida dela agora e que pode mudar com o passar do tempo. Ela pode hoje ser uma pessoa solteira, depois ela pode se casar, ter filho. E aí essa necessidade de vida dela vai mudando com o passar do tempo. Uma hora ela pode ter mais compromissos, outros menos compromissos de vida, financeiros, enfim, de relacionamento. Mas você pega esse tipo de coisa?
A gente quer saber profundamente da empresa e da pessoa para a gente conseguir fazer esse fit e colocar a Isso pessoa ela pra coloca trabalhar. como? Ela coloca quando ela está fazendo a inserção do cadastro dela na plataforma? É ao longo do processo. Ao longo do processo. Varia, né? Você vai fazendo um relacionamento por e-mail, pelas comunidades. Tá? Isso, varia. E aí, obviamente, se a gente no ponto de entrevista, né, a gente não tem muitas dessas informações, aí faz parte da entrevista essas perguntas, né? E aí, beleza. Então, depois de tudo isso, que já é pra caraca, né? Que é conseguir colocar a pessoa certa para colocar no lugar certo, se por acaso um projeto acaba, e os projetos acabam eventualmente, né? Ou vem uma crise, como aconteceu agora no Covid, e empresas reduzem o time, né? O que o profissional faz a partir do momento que agora ele está sem projeto? Né? A gente trabalha ativamente para colocá-lo em um próximo projeto o mais rápido possível. Né? E a gente faz esse acompanhamento individual do profissional também buscando a evolução de carreira dele. Né? Então, por exemplo, hoje ele conhece XYZ linguagens de programação, ele quer conhecer a Z, que ele não conhece ainda. A gente busca empresas para trabalhar que queiram aceitar esse profissional, né? Desde que o match faça sentido, né? Sabendo que ele não conhece a linguagem que ele vai entrar, mas que ele está disposto a aprender. Tá. Né? E a mesma coisa, mais barato. E a mesma coisa, mais barato esse cara. Aí são questões que podem acontecer, né? E a mesma coisa para os soft skills, né? Tá. Acompanha os soft skills dos profissionais e fala, cara, você precisa se desenvolver nisso aqui, você precisa se desenvolver nisso aqui. Tá. Porque aí você vai ganhando, acelerando a senioridade do profissional. Tá. É o matchmaking, né, cara? É o matchmaking. Você é o Uber da tecnologia, né? Só que não é só o Uber, porque tem que ter o Tinder. Tem que ter o Tinder. Porque o Uber qualquer motorista serve, desde que ele esteja perto. O Uber com Tinder da tecnologia. Da tecnologia, Tá. Mas é importante... Mas você faz um filtro, irmão, para saber se o cara tem a competência mínima para poder estar disponível para fazer o match? Faz parte das entrevistas, né? Tem as entrevistas técnicas, né? Tem as entrevistas simples, né? E depois tem as entrevistas técnicas para avaliar a competência técnica e tal. Isso então, na entrada? Na entrada na plataforma? Não, a comunidade é aberta. Qualquer profissional pode entrar. Tá. Isso depois faz parte já num processo de seleção. Já na alocação, né? Já na alocação. Já no processo de seleção. Queria entender um pouquinho dos clientes, do lado das empresas, né? Normalmente elas vêm procurando um profissional para acrescentar no time, uma demanda específica que elas têm de uma linguagem, ou é mais gente que vem e contrata direto 6, monta a equipe de tecnologia inteira remoto pela Impulso e vamos lá. Como é que tá em geral esses clientes? Imagino que tenham vários tipos, né? Mas tenta dar um panorama para gente. Sim. Hoje está caminhando cada vez mais para times maiores, né? Porque a demanda ela tá enorme, a empresa não tem um problema só para resolver, ela tem vários. Né? E normalmente ela tem equipes, múltiplas equipes, e dentro dessas equipes estão faltando profissionais em todas elas. Todas essas equipes, às vezes 1, às vezes 2, às vezes 10. Então, por mais que a gente coloque vários profissionais, né? Coloque o que a gente chama de time, né? Coloque vários profissionais, é muito comum eles trabalharem em vários times dentro da empresa. Isso numa metodologia mais ágil, em que os profissionais de tecnologia estão espalhados em várias áreas, você diz? Ou em projetos diferentes dentro de uma mesma equipe de tecnologia numa empresa tradicional? Quem contrata vocês mais? Tradicionais, startups? É um mix, tá? A gente normalmente atende startups, mas startups já em estágio maduro, né? Startups que já têm seu série B ou série C, né? E grandes empresas também que estão realizando transformação digital. Normalmente fica nesse nicho, muitas empresas listadas em bolsa. Enfim, os clientes que a gente atende são clientes grandes que têm times grandes de tecnologia para contratar meio que tudo que der. Assim, tem sobrando, manda mais. E é uma mescla entre o time da empresa e o time que você coloca? Isso, normalmente é uma mescla. Não é obrigatório, mas normalmente é uma mescla. Porque a empresa tem lá 10 times de tecnologia, cada time devia ter 20 pessoas, só que um está com 18, outro está com 15, outro está com 12. O RH da empresa normalmente não consegue dar conta de suprir aquela demanda, a gente entra como um braço extra para colocar os profissionais que estão ali faltando, né? Então, a gente acaba sendo um grande parceiro, né, das áreas de RH, né? Porque a gente ajuda a área de RH a resolver o problema da área de tecnologia, né? Mas também não é incomum os próprios gestores da área de tecnologia buscarem a gente diretamente também. Existe um negócio no mercado que o mercado vem chamando de organização ambidestra, mais para as empresas grandes, que é a construção de uma esteira paralela, onde você tem na esteira do dia a dia o teu modelo de negócio tal qual ele está estabelecido hoje, acontecendo. Então vamos pegar um exemplo aqui só para a gente não sair não ficar espacial demais. Eu sou um banco,
A esteira do dia a dia são os meus produtos de banco normal que eu estou fazendo. E aqui eu tenho um time, normalmente tem uma TI, que ela vai trabalhar meio no modelo FIFO, First In, First Out. O que tem um backlog gigantesco, ela vai trabalhando e administrando isso. Uma bosta esse modelo, mas é assim. Né? E eu crio uma esteira paralela, uma esteira lateral, que essa esteira paralela ela me leva para a visão de médio e longo prazo. Ou seja, eu vou trabalhar produtos numa linha de experimentação que eu não tenho ainda hoje. Sim, sim. Mas eu vou fazer pequenos experimentos. Eu já vi acontecendo, né, em algumas empresas que cada esteira paralela dessa, eu trago um time de dev específico, 2, 3 caras, para cada esteira, para cada raia dessa, para desenvolver o sprint de 3 meses, e aí vamos para o próximo, vamos para o próximo. É disso que nós estamos falando aqui? Também é disso. Mas a gente não tem restrições, né? Como a gente precisa fazer, o importante é a gente fazer o matchmaking, né? Tem gente que super curte trabalhar nesse dia a dia do First In, First Out que você comentou. Não é um problema trabalhar nisso, desde que a gente coloque o profissional certo para trabalhar lá, o profissional que tem interesse em trabalhar lá. Então não é obrigatório ser uma coisa de inovação. Não precisa ser paralelo, pode ser a esteira do dia a dia. Isso, total. E você sentiu, o impacto dessa escassez de profissional? Porque eu fico pensando, enquanto você está falando aqui sobre o teu modelo de negócio, assim, cara, se tem escassez de profissional de tecnologia no mercado, para o mergulhão vai ter também, não? Tem também. E aí? O que acontece? A gente se preparou sem querer, vou botar entre aspas, né? Para isso, né? Por isso que a gente tem uma comunidade, né? A gente não tem um banco de currículos frio, não é. Se você for olhar uma empresa de hunting tradicional, eventualmente ela tem um banco de currículos frio. Ela não tem o telefone das pessoas, eu tenho. É simples assim. Né? As pessoas leem os meus e-mails. Né? Eu posso mandar o e-mail para ela, ela vai receber e vai ler o meu e-mail. Né? Enfim. Então, a gente também foi impactado, porque qualquer um que disser que não foi impactado fatalmente estará mentindo na situação atual, porque o mercado está muito aquecido. Então, a gente também foi prejudicado pela situação, mas a gente estava mais preparado para responder. Para responder a essa dificuldade. A essa dificuldade por conta da criação dessa comunidade. Porque eu tenho só Lembrando que essa comunidade, ela hoje tem esse tamanho, mas ela começou com zero em 2018. Com zero, exatamente. Exato. É porque assim, eu fico me colocando no papel do desenvolvedor que estou na comunidade. Cara, no momento em que que você tem escassez de mercado, faz total sentido eu estar lá na Impulso. Porque vão me trazer projeto. Eu tô cagado, não tenho, né, meu? Eu me coloco nesse mesmo lugar porque, ainda que não atuando com tecnologia, eu também poderia participar de um negócio desse para consultoria, por exemplo. Então, tô sem projeto, vou entrar numa plataforma que vão me dar projeto. Aí é do caralho. Agora, e no momento em que eu tô com projeto pra caramba? É meio que assim, dane-se a Impulso, não? Mais ou menos, né? Porque muitos dos profissionais que trabalham com a gente indicam os amigos, né? Tá. E a indicação de um amigo é a melhor coisa... Indicativo. O melhor indicativo de que, cara, parece que a gente faz um bom trabalho, senão você não chama seu amigo para trabalhar aqui também, né? Então, esses são profissionais que provavelmente gostam do modelo de trabalhar para o projeto e depois ir para o próximo projeto, ou que não quer passar 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos numa mesma empresa, por exemplo. Mais ou menos, tá? Vamos desconstruir um pouco esse conceito de projeto. É isso que eu queria entender. Tá? Tipo, qual que é o tempo que fica num... Uma das coisas que a gente não a Impulso não é uma agência de freelancers. Tá. Então, porque o trabalho em software, ele é, primeiro, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Né? Se você vai criar um produto digital, né? Um produto novo, né? Do zero, que não é o First In, First Out lá, você está criando uma coisa que é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Né? Ou seja, é um trabalho criativo e isso demanda tempo. Qualquer coisa que você fizer dentro de 1 mês, pode ser um MVPzinho, pode ser uma questãozinha lá. Mas, cara, se você está trabalhando com empresas que estão com seu Série B, Série C, algumas centenas de milhões em caixa, ou você está lidando com um banco, empresas gigantes listadas em bolsa, cara, os caras têm dinheiro para gastar. E eles têm que gastar para desenvolver o modelo de negócios que eles venderam para os investidores que colocaram a grana. Então, assim, você precisa colocar um time por muito tempo para trabalhar. Você não faz um software tipo Nubank durante 6 meses e está pronto, pode demitir todos os desenvolvedores, agora o projeto está funcionando. Não existe isso. Né? Os projetos de tecnologia são projetos contínuos de longo prazo de P&D. De longo prazo. Para a vida. Né? E aí, a partir do momento que a gente assumiu a bronca de
esse tipo de projeto que a gente quer pegar, isso foi parte dos pivôs que aconteceram na nossa história, porque a gente começou desenvolvendo projetos pequenos, porque a gente tinha uma marca pequena, pouca gente conhecia a gente, pouca gente confiava na gente, a gente tinha que cobrar barato e resolver o problema rápido. Depois essas coisas foram mudando, foram andando, 11 anos depois, né? No momento que estamos agora, né? A gente se dá o luxo de dizer, só pegamos projetos que têm expectativa de duração de no mínimo 1 ano. Porque qualquer coisa menor do que isso, pra gente não faz sentido, do ponto de vista que, cara, estamos fazendo tecnologia de ponta. E quem administra a mesma equipe são vocês, então? Essa equipe de 1 ano lá, quem administra é você? Não. Essa também é parte de uma mudança que aconteceu no nosso modelo. Né? No passado, a gente ficou bastante conhecido aqui no Brasil por trabalhar com o Ruby on Rails, né, que é uma das tecnologias de mercado famosas na época de 2010. Né? Eu era um programador Ruby on Rails, trabalhei para os gringos lá no Vale usando Ruby on Rails, né? E também em desenvolvimento ágil. Né? Eu comecei com desenvolvimento ágil em 2004. Então eu já sou meio que um coroa do desenvolvimento ágil. Você já é o coroa do desenvolvimento ágil. Tipo isso. Porque o mundo está falando disso agora, cara. Isso é uma das... Em tecnologias já se falava um pouco antes, mas assim, hoje em dia estão replicando o modelo para todas as áreas. Para todas as áreas. A nossa empresa ela roda no modo ágil em todas as áreas desde sempre. Com maior e menor grau de assertividade, com o tempo a gente conseguiu botar a empresa inteira para rodar meio que ágil. Né? Mas enfim, então, voltando ao ponto aqui. Como é que eu me perdi? Você estava falando em 2010, você estava no Rubião. Sim. Então a gente ficou muito conhecido por isso e pelo desenvolvimento ágil. Né? Então os clientes eles nos contratavam porque a gente tinha uma referência de processo de desenvolvimento muito bom, muito eficiente, né? Que era o desenvolvimento ágil baseado no Extreme Programming e usando tecnologia muito boa de ponta na época, que era o Ruby on Rails. Né? Então os clientes buscavam a gente para trabalhar com isso porque a gente tinha processo e tinha tecnologia de ponta para entregar um software bom. Né? Só que conforme os clientes foram crescendo, né? O porte dos nossos clientes foi crescendo, o cliente já não queria mais contratar o nosso modelo. Porque ele já tinha gestor interno, ele já tinha metade da equipe dele lá pronta, ele já tinha os processos dele, já tinha todo um ferramental que ele falava, cara, eu só preciso realmente que você me entregue os profissionais bons que você tem aí para integrar o nosso time e trabalhar no nosso processo. O que ele estava pagando é a inteligência que você tinha do matchmaking e a base, né? Exato. Então, quando a gente fez essa chaveada, né, a gente deixou de fazer... Quando a gente se tornou a Impulso e mudou completamente o modelo de negócio, a gente deixou de fazer a gestão. Né? Então, essa gestão hoje dos projetos, né, o que o profissional está fazendo no dia a dia, isso faz parte do trabalho do cliente. Né? Porque é do cliente? É trabalho do cliente. É só matchmaking, então? É o trabalho do cliente porque eu não tenho autonomia para tomar decisão, eu enquanto Impulso, né, não tenho autonomia para tomar decisão sobre qual é o melhor modelo de negócio que o cliente tem que fazer. Né? Por exemplo, tirar esse cara daqui e colocar ali. Isso, e o que o cliente está fazendo? Ele está fazendo um produto que é dele. Ele tem conhecimento completo sobre o produto dele. Quando me contratavam antes, no passado, eu entregava um conhecimento sobre validação de negócios e toda validação de hipóteses, tudo isso ia junto. Né? A partir do momento que o cliente tem isso dentro de casa, isso não tá mais. Eu não tenho uma responsabilidade sobre isso. Então eu não posso me responsabilizar por uma coisa que não está na minha gestão. Né? Aí o que a gente faz de trabalho de gestão que não é esse do dia a dia, que é saber o que o programador está fazendo. Né? E não só eu falei programador, mas não são só programadores. Tem cara de UX, são todos os profissionais que dizem respeito à criação de produtos digitais. Né? Então, tem toda a galera do design, a galera do DevOps, os PO, né? Gestor de projeto, enfim, tudo isso. Beleza. O que a gente faz? A gente faz duas coisas. Né? A gente faz um acompanhamento com o cliente, né? Com o gestor do lado do cliente, para saber se aqueles profissionais estão rendendo como era esperado, de acordo com a senioridade, né, com a qual eles foram contratados. Como é que você faz isso? Tem ferramenta para isso? Acompanhamento. Você tem que bater um telefone, bater um fio pro cara e perguntar, e aí, como é que tá? Profissional tal, profissional tal, profissional tal. E a gente guarda isso em banco de dados nosso, porque essa informação é relevante para a tomada de decisão. Né, caso a coisa esteja desandando ali do ponto de vista do cliente. Né? E esse mesmo acompanhamento é feito pelo nosso time de People Experience, né? Só que direto com os profissionais. Né? E aí o acompanhamento profissional, o projeto está se dando como a gente disse que seria, a cultura está como era para ser, o seu momento de vida está mudando, né? E a gente também faz esse acompanhamento de forma recorrente. Você faz nas duas pontas, então? Nas duas pontas, e o turnover? Exato. Como é que você lida com o turnover? Então, aí essa é uma questão legal. Né? Os nossos clientes, a gente consegue ter um turnover de 3 a 6 vezes menor
do que os nossos clientes. Bacana. O que isso quer dizer? Esse é o grande dado que você tem para apresentar para um novo cliente, né? Esse é o argumento de venda. Exatamente. O que isso quer dizer? Porque o turnover na tecnologia acho que é a coisa mais... Ainda mais com o mercado prostituído. Como Exato. O resultado disso é que virou leilão essa no porra. final das contas... O cara te dá R$2 a mais, o cara vai embora. Né? aí é que o matchmaking e esse acompanhamento entram em ação. Né? O que isso quer dizer? Eu consigo contratar melhor, com mais assertividade do que a maioria dos RHs dos meus clientes. Legal. Porque tem esse trabalho profundo de matchmaking e de acompanhamento. Né? E aí isso resulta nesse turnover reduzido. Que com a pandemia aumentou, percentualmente aumentou, mas ainda assim é 3 a 6 vezes menor do que dos nossos clientes. Pergunta rapidinho, e você ganha grana no FII, uma taxa única por cliente, você ganha... Modelo de negócio. Ao longo dos meses, porque eu pensei, se o seu projeto é de no mínimo 1 ano, mas ele pode ser de mais, você vai ganhar ao longo do tempo? Isso, é mensal, né? Porque os profissionais trabalham, custam horas de trabalho, né? E a gente cobra por horas de trabalho. E de acordo com o profissional mais sênior, vocês ganham mais? Esse é um ponto interessante para comentar. O Uber, por exemplo, no modelo de negócios do Uber, né? O Uber é que seta o valor da corrida. Né? O profissional não tem autonomia para setar o valor da corrida. É o Uber que diz, né? E o Uber pega aquele take rate lá dele de X%, não sei quanto mas enfim, tem lá o percentual. Sim. No nosso modelo, quem seta o valor é o profissional. Legal. Porque, cara, a gente está falando de Brasil, né? A Iapoc é o Chuí, cara. Tem de tudo nesse meio. Né? Então, às vezes, uma pessoa que pode ser super sênior, mas, cara, ela não tem aspirações financeiras, mora no interior, eventualmente mora com os pais, acontece pra caraca, o cara é feliz assim, não cobra caro. Mas aí você cria uma realidade que Sudeste, por exemplo, é pouco competitivo, não? Sim. Por isso São Paulo, por exemplo, ter empresa de tecnologia em São Paulo é meio que loucura hoje em dia, meu. Mas por isso que a gente diz, né, que a gente encontra os melhores profissionais onde quer que eles estejam. Sim. Isso é interessante, né? Porque se o custo de vida do cara é menor, às vezes ele consegue cobrar menos ou cara, sabe o que eu tenho feito? Maior. Sabe o que eu tenho feito nas empresas que a gente atua, tem parte, etc e tal? A gente contrata o pessoal do Ceará. Então, assim, os últimos desenvolvimentos nossos, todos, foram feitos por pessoas lá do Ceará. E tem um polo gigante lá, os caras são bons e a gente vai contratando os caras por um valor muito, muito menor. Pra você ter noção, chega a ser tipo 60% menor o valor do que contratar em São Paulo. É absurdo. E não quer dizer que a qualidade seja menor. Não quer dizer que a qualidade seja menor, absolutamente. Paty. Olá, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta em relação a... Eu queria entender quem são os desenvolvedores, pessoa. Como é que eles pensam? Como se comunicar, né? Qual é o lifestyle? Qual a linguagem? Né? Porque a gente tem os nossos estereótipos, eu já trabalhei com desenvolvedores e sempre, a gente até estava conversando, eu queria entender, na sua visão, que lida com essa comunidade, quais são as questões como eles gostariam de ser tratados, como eles gostariam de ter, que relações de trabalho são as mais saudáveis para esse tipo de equipe. E as não saudáveis também, né? Que já aconteceu de ruim. Sim, esse é um ponto muito legal e eu tive que estudar com o passar do tempo, meio que foi na marra, mas no final das contas apanhando, foi bom. Não, apanhando e percebendo, cara, tem alguma coisa aqui que tem um pulo do gato. Tem um jeito aqui que eu não tô... Tem um pulo do gato aqui, né? E aí, no final das contas, esse estereótipo do desenvolvedor, que é aquele estereótipo nerd do passado, isso não existe mais, tá? Isso... não tem de tudo. Tem gente introvertida, tem gente extrovertida... tem gente que é introvertido, mas aprendeu a se comunicar com tranquilidade. Então tem todos os... Tem gente que não usa óculos, tem gente que usa óculos. Por exemplo, imagina, eu não uso óculos e não uso lente. Cara, eu vivo na frente do monitor desde que eu tenho 10 anos de idade. Caraca. E eu não consegui essa façanha de não ter um problema de olhos até agora. Isso é uma façanha mesmo. É uma loucura, né? Então tem de tudo. E a questão... tem gente que bebe cerveja, tem gente que não bebe. Eu sou dos que bebe cerveja. Então tem de tudo. E aí, o que eu aprendi que no final das contas foi o pulo do gato? Cara, são pessoas. E aí, você precisa aprender a se relacionar com pessoas, entendendo que cada pessoa é única,
realmente única, ela tem as questões, a história de vida dela, que moldando para o bem ou para o mal fez ela ser quem ela é hoje, né? Então, você precisa aprender a lidar efetivamente com pessoas... Com essa realidade. Com essa realidade, E isso foi uma coisa transformadora para mim, porque apesar de eu conseguir me comunicar, ser introvertido, mas saber me comunicar e tudo mais, eu ainda preferia lidar com máquinas. Porque com máquinas é sim ou não. Você programa aqui, cara, não tem meio entendimento. São muitas variáveis, né? Ela não acorda brava um dia. Ela não acorda brava um dia, exato. Apesar que naquela época dos rádios que a gente montava, de vez em quando dava uns mau contato. Mau humor, dava uns mau contato louco lá. Mas, enfim. E aí, eu tinha essa percepção. E aí, quando eu vi que, cara, não tinha jeito, cada vez era mais gente trabalhando e essa coisa muito certinha de interpretar e tal não funcionava para outras pessoas, apesar de funcionar para mim, chegou um momento que deu um clique e eu falei, caraca, como eu nunca percebi isso antes? Claro que não foi assim, não foi um aha moment, foi uma construção assim. Uhum. Aí depois, um momento, você olha para trás e fala, caraca, eu me transformei muito olhando esses 11 anos da empresa, que eu estou falando desse período, né? Perfeito, perfeito. Caraca, realmente eu aprendi que as pessoas são diferentes e a gente tem que saber lidar com isso, né? Aí, esse é o ponto do indivíduo, né? Só que aí tem o ponto da gestão do projeto, que é o indivíduo num conjunto, né? E aí a gente tem que realmente entender sobre gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí entra a questão do trabalho artístico, né? Para quem também trabalha com coisas relacionadas à arte, né? A tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia também é muito próximo da questão da arte. Se você pega uma pintura, por exemplo, né? Quantos desses pintores famosos, na verdade, nunca terminaram o quadro? Chegou uma hora que, eventualmente, eles morreram, aquele quadro foi encontrado e depois aquele quadro virou um sucesso, mas aquele quadro, o pintor não considerava o quadro acabado, né? Por isso que estava lá estocado e esperando um dia ele ir lá e concluir. Software é meio que a mesma coisa. Ele nunca acaba, ele é uma arte viva. Você está sempre tendo que ter alguém lá dando um próximo toque, porque a tecnologia evolui, porque a forma como as pessoas interagem com a tecnologia muda, né? Por exemplo, a gente... Comunicação por mensagem, por exemplo, no celular. Antes era SMS, a gente tinha que apertar o botãozinho 3 vezes para acertar uma letra e tinha que abreviar porque tinha limite de palavras. Escrevia rápido, hein? Tinha limite de palavras. Aí vem o WhatsApp, aí você consegue, caraca, pelo menos agora eu consigo me expressar melhor. Aí depois vem o áudio do WhatsApp, né? Aí depois vem a videochamada, enfim, não necessariamente nessa ordem, mas a forma como a gente se comunica vai mudando também. Vai evoluindo, né? E aí o software é isso. O software ele tem que estar adaptado no contexto contemporâneo da sociedade. Então, quantos... Eu nunca tinha ouvido nada sobre esse prisma da tecnologia sendo comparada com arte, assim. Faz sentido a fala, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica. É outra linguagem, né? Porque se você for ver entre as artes mesmo, né? A linguagem do cinema que está por trás, né? Como é que é? O desenvolvedor back-end. O back-end do cinema é diferente do back-end da pintura, que é diferente do back-end da música. Então, é como se fossem as linguagens de programação, né? Acho que dá para fazer essa comparação também. Tem um pouco disso, O que eu ia comentar também é que, assim, quantas tecnologias, né, não avançaram em suas épocas por falta de estarem sincronizados com a necessidade do mercado. Né? Então, coisas parecidas com o iPhone surgiram antes do iPhone. Mas só quando veio o iPhone é que ele efetivamente se tornou esse negócio. Né? Coisas que aparecem antes e na época não estava... porque não estava preparado, né? O mercado não estava preparado. Ou o resto que precisa para compor. Porque se não tem desenvolvimento de aplicativo, o iPhone é só um celular touchscreen. Exato. Enfim, então... Aí, comparando com o cinema, né? O cinema tem uma coisa que difere ele totalmente do software no final das contas, que é uma hora o filme fica pronto e vai para a tela de cinema. Aquele momento ali, o filme pode não estar perfeito, pode ter um erro de, como é que chama? De continuidade. Pode ter um erro de continuidade, porque o cara esqueceu ali de botar a caneta no mesmo lugar, coisas desse gênero, né? Mas beleza, o filme foi pro ar daquele jeito, né?
Em software é diferente, né? Porque você continua sempre evoluindo mesmo quando ele está no ar, você mesmo quando ele está no ar. Né? Mas aí Mas tem um ciclo também, né? Porque o Orkut morreu pro Facebook entrar, o Facebook eventualmente vai morrer para outro entrar. Isso, mas ele morreu porque ele não conseguiu se adaptar e ser o Instagram. Se o Orkut tivesse se adaptado para se tornar o Instagram, ele estaria vivo até hoje. É porque ele não teve a capacidade de inovação, né? E aí por qualquer motivo, por falta de criatividade, ou por falta de dinheiro, ou por falta de interesse do gestor que resolveu apagar ele lá, né? Mas o fato o software só morre, né? Essa tecnologia só morre porque ela não consegue se adaptar e se tornar esse próximo passo. É daí que vem as grandes empresas, né, que sobrevivem durante séculos, né? A gente tem alguns poucos exemplos, né, para listar, são empresas que se reinventaram e reinventaram o modelo de negócio, reinventaram tudo. Total. Você vê, a IBM está viva até hoje. Quantas revoluções no modelo? Na minha opinião, a Accenture é a principal dessas. Porque ela traz uma pegada totalmente diferente para um negócio que, vamos lá, né? A Accenture, há uns 10 anos atrás, a gente comparava ela com uma empresa de consultoria. Hoje eu já acho que nem é mais empresa de consultoria, é um outro bicho. É um bicho mais voltado à parte de transformação digital, assim. Então, é uma outra pegada, né? Então, acabou se evoluindo de uma tal maneira que aquilo deixou de ser um bicho convencional, virou um outro bicho, né? Não tem julgamento de valor do bicho ser ruim ou ser legal. No caso da Accenture, eu acho que foi bom, mas é uma outra coisa, né? É uma outra coisa. Agora, me responde uma coisa, cara. Que negócio é aquele que está... Você compete com quem? Você compete com uma startup que está entregando módulos ou entregando coisas mais fáceis de fazer a junção dos Legos para poder fazer o desenvolvimento? Você compete com uma software house que faz o desenvolvimento de cabo a rabo? Com quem que vocês competem? Com uma agência de freelancer? Com uma agência de freelancer? Então, a gente está posicionado num nicho específico, né? Então, como a gente não pega projetos de curta duração, a gente acaba não concorrendo, né, com essas coisas de freelancers e esses projetos pequenos, né? Mas muitas outras empresas trabalham com a alocação tradicional de profissionais, né? No modelo em que eles não têm a comunidade, né? Então a gente concorre direto, né, com várias dessas consultorias que tem. Por exemplo, aqui em São Paulo tem várias delas. Que aloca profissionais? Que aloca profissionais, exato. Então, por exemplo, tem clientes nossos que nós não somos o único fornecedor. É razoavelmente comum até isso. Nós não somos o único fornecedor de profissionais. Eles têm lá 3, 4, 5... Tem empresa também de RH surfando nessa onda aí, Tem as empresas de RH, específicas para tecnologia. Focadas para tecnologia, né? Focadas em tecnologia para fazer o hunting, né? E tem hoje as empresas de educação que já tem parceria com as grandes empresas, formando profissionais de tecnologia direto, já contratados. Isso é uma coisa que eu queria te ouvir. Isso. Essa indústria está indo para isso? Me parece que está indo para isso a indústria. É legal isso, né? As empresas já formando os próprios profissionais em escolas específicas para isso, né? Isso, é bastante comum, inclusive, e a gente é parceiro de várias escolas dessas de educação, né? Porque a gente também precisa dos profissionais, né? E a gente também quer incentivar o mercado para que esse desenvolvimento dos profissionais aconteça, né? Porque se a gente for depender só da formação institucional das universidades, cara, não dá conta. O gap vai só aumentar, né? Não dá conta. E a tecnologia, apesar de ter suas especificidades, ela é uma área, assim como qualquer outra área de conhecimento humano. Não é uma coisa assim, só um ser iluminado consegue aprender isso. Não existe esse negócio. Isso aí foi um preconceito maluco que foi criado por conta, sei lá, dos nerds, lá daquele estereótipo, né? Mas, cara, qualquer pessoa que consegue entender tecnologia. Se você consegue passar na OAB e fazer direito no Brasil, cara, você consegue entrar no mercado de tecnologia. É que você usou o teu cérebro para aprender outra coisa. Para fazer outra coisa. Agora, e mulher? Mulher tem espaço nesse caminho aí, cara? Tinha anotado a mesma pergunta aqui. Tem, cara, tem. Como está crescendo a base de mulheres? Está crescendo, está crescendo. Eu conheci uma só, João. Nessa minha trajetória aí com desenvolvimento, contratando empresas e tal, a gente estava recentemente com uma mulher. Já a única que eu vi. Elas estão longe ainda de ser maioria, tá? Longe. Representa quanto do mercado? Pode dar feeling, sem ser dado preciso. Cara, 10% para baixo. Máximo, se for olhar o mercado total. Máximo, tá? 10%. Se for olhar o mercado total... Concentradas em algum lugar do Brasil? Não, acho que não. Tem gente boa, tem mulheres boas em todos os lugares. Todos os lugares. Na sua base, elas representam quantos? 10%, os mesmos 10%? Não. A gente tem uma base razoavelmente boa. Acho que está em quase 30% são mulheres. Bacana. Na base. Caraca, na base total. Na base total. Exato. Mas, cara, está crescendo sim. Cada vez mais mulheres. É um movimento muito positivo. E tem preconceito com elas?
Olha, eu não vivo mais esse preconceito, mas eu não duvido que ocorra. Tá? Porque eu não convivo mais no dia a dia programando, né, nos times, né? Então eu não tenho como sentir esse feeling, mas dentro da Impulso a gente tem o nosso core, né? Nosso interno de todos os profissionais, financeiro, marketing e tudo mais. Lá dentro a gente é meio 50-50, deve estar 48-52, alguma coisa assim, entre homens e mulheres, né? E lá dentro da Impulso a gente não vê isso dentro da empresa, né? Mas eu não sei o que acontece nos times de outros lugares, né? Hoje em dia a gente vê uma tendência de empresas com o dólar assim do jeito que está, empresas do exterior vêm, contrata remotamente um cara daqui de tecnologia, uma mulher de tecnologia daqui. Para você isso é oportunidade de cliente pagando em dólar para você também, ou isso é concorrência? Isso é menos gente na sua comunidade? Tá. Essa é boa, cara, porque eu fiz isso aí em 2006, né? Eu fui trabalhar em dólar. Por isso que eu perguntei, né? Quando você falou, falei remoto, porque eu já estava pensando nisso. Eu conheci em Goiânia, ano passado, retrasado, antes da pandemia, uma software house que os caras recebiam em Bitcoin, cara. Então. A gente vê a gente vindo lá de fora para contratar desenvolvedor brasileiro. Isso. O menino vai saber o inglês ali. Fora isso, beleza. Linguagem de tecnologia, linguagem universal. Esse mesmo pessoal aí do Ceará, a gente estava competindo com empresas bancando lá de fora. Exatamente. Os caras estavam colocando em dólar e o cara tendo que ir lá. Tipo, a gente tinha que administrar isso. Só que eu fico imaginando que para eles, chegar no Brasil e falar, bom, aqui vou sair contratando, talvez seja difícil, talvez entrando por uma Impulso da vida, talvez seja mais fácil. O caminho é por meio de alguém, eu acho. Concordo com você. Então, e de forma geral, os desenvolvedores indo trabalhar para o exterior é uma concorrência com as empresas nacionais e com a Impulso não é diferente. Também é uma concorrência porque, afinal, eles estão indo trabalhar no exterior e deixando de trabalhar com empresas brasileiras. O mercado americano já é um mercado extremamente aquecido, né? E já tem muitas empresas que resolvem esse problema de profissionais de tecnologia lá. Então, para uma Impulso da vida, né, como nós, né, para a gente entrar no mercado americano e começar a vender lá, ganhar notoriedade lá, para empresas americanas terem o conforto de conseguir nos contratar, sabendo o que a gente vai entregar, é um movimento difícil para a gente. Tá? Tem algumas empresas no Brasil que se especializaram em fazer esse tipo de trabalho e praticamente só vendem para empresas americanas. Mas aí, repara que eles praticamente só vendem para empresas americanas. Então, eles estão especializados naquele mercado e por qualquer motivo comercial ou estratégico ou tecnológico de algum momento de um mercado, eles eventualmente ganharam a oportunidade de entrar num cliente e aí depois desse cliente conseguiram expandir. Né? A gente vê, no caso da Impulso, um mercado brasileiro ainda muito necessitado. Muito. Né? Então, não, sem dúvida, mas aí você tem um diferencial para a sua base, né? Falar tipo, aqui tem um que vai pagar em dólar. Pensei nesse sentido, mas de fato o seu trabalho de captação de cliente fica muito mais difícil ali, né? Cruzando uma fronteira. Exato. Sem ter foi nesse sentido que eu comentei. Não, sim, eu estava pesando dos dois lados, né? Seria uma vantagem, mas seria um investimento também. Exato. E o Brasil, né? As pessoas, infelizmente, ainda conhecem muito pouco inglês. Né? Então, a gente encontrar profissionais aqui no Brasil que falem inglês de forma minimamente fluente para conseguir lidar de um para um com um cliente americano que vai falar com o seu dialeto local, seu sotaque local lá. É brabo, cara. Eu tive que fazer isso. E com linguajar muito, muito peculiar daquele nicho de pessoas, né, cara? Porque, vamos lá, né? Em qualquer profissão, você vai ter o dialeto da profissão, né? Com os termos, o juridiquês, né? Exato. Nessa linha aí. O contabiliquês, sei lá o nome, né? A gente gravou um podcast que foi praticamente marquetês. Tinha que ter legenda aqui. Nossa, aquele foi foda. Marquetês, marquetês total. Um monte de indicador com sigla e o caramba 4. Quem tá no ambiente, quem tá naquele mercado de marketing conhece, mas quem não tá, fica boiando. Exatamente. Não, bacana, muito bom. Acho que isso vai em linha do que a Paty perguntou de como você se comunica, né, com os profissionais. Exato. Tem que ter um pouco disso. Nessa parte da gestão, né, de comunicação, aí da parte do time, né, de como gerir um time de tecnologia, tem muitas práticas já conhecidas, né, principalmente dessa parte de desenvolvimento ágil. Né, e tem uma coisa ruim acontecendo no mercado nacional nesse exato momento. Pela escassez de profissionais e também pela consequente escassez de gestores, né? Porque para formar um gestor de tecnologia, provavelmente esse cara tem que vir da área de tecnologia. Perfeito. Né? Então, se você tem a escassez do profissional, você tem a escassez também do gestor. Tá bom. Né?
muitos bons profissionais programadores, por serem bons, estão sendo promovidos a gestores. Só que sem as capacidades de liderança e o desenvolvimento e a preocupação da empresa em realizar esse desenvolvimento. Então, acaba que a gestão e a liderança, e muitas vezes, elas precisam de ações que são contraintuitivas, né? Lembrando lá do meu processo de transformação ali, né? Eu achava que dizia A e a pessoa ia entender A, mas na prática depois eu percebi que você diz A, a pessoa entende B, entende C, entende um monte de coisa. Então você tem que criar mecanismos para que a comunicação seja efetiva, né? E para você conseguir fazer a gestão do projeto, né? E a coisa acontecer, né? E acaba que esses profissionais, por não terem recebido treinamento, não serem profissionais que se desenvolveram em liderança, fazem uma péssima gestão de projetos de tecnologia. E aí isso gera outros problemas. Eu conheço uma startup que tá atuando nisso, que ela... Esqueci o nome agora, mas ela forma líderes em faculdades de engenharia, de software, de tecnologia. Ela dá cursos de liderança complementares para esse tipo de profissional. Que é o cara mais técnico, né? É para o cara que vai ser, vamos dizer, um CEO de uma empresa de tecnologia que vem da área de tecnologia, não da área comercial, da área de... Mergulhão, tem um perfil... Como é que é o perfil desse profissional? Quem é esse cara? Quantos anos ele tem? Como é que ele pensa? Tem um estereótipo aí para esse pessoal hoje que trabalha com você na tua base aí gigante? Não estereótipo, não tem um estereótipo, mas tem o que concentra todo, né? Como é que é esse cara? Tem uma concentração, sim. Tá. Né? Em geral, ele tem menos de 40 anos, né? A idade inicial varia, né? Se eu fosse chutar aqui, eu diria 25 para cima. Né? Então, 25 para cima? Eu tinha a impressão que era menos até. Não, da massa é 25 para cima. 25 para cima, Tá. Porque a gente está falando de profissionais que já têm algum nível... Já tem experiência. Algum nível de experiência, né? Não tá falando e o de cara que começa com quantos anos, mais ou menos? Pela tua experiência. Pode começar com quantos anos for. Né? 12, 13, 14. Exato, Mas não é incomum também a pessoa ter a primeira experiência de tecnologia na faculdade. Não é exatamente incomum. No desenvolvimento na faculdade. Tá? Exato. Não é exatamente incomum, não. Tá. E existem esses polos que eu comentei, né? Recife, Bahia, né? Salvador e Feira de Santana. Sim. E esses outros polos aqui mais para o Sudeste e Sul, né? BH, Rio, São Paulo, Floripa, Santa Catarina e Porto Alegre. E Porto Alegre são os grandes polos onde tem mais gente. Mas, cara, tem gente do interiorzão. Você falou 70, assim. 30 homem e mulher, mais ou menos? Não, 90, 10, né? Não, ele tinha falado da base dele, era perto de 70, a base 30. Dele 70, Isso, a base 70-30, mas exato. Mas o Brasil 90-10, né? Se for Brasil, olhar o Brasil 90-10 em termos de profissionais trabalhando. Sim, né? Legal. E ela também tem a mesma idade, mais ou menos? Sim, também tem. Mesma idade. Esse mesmo range. Tá. Também rola esse mesmo range. Tá. Legal. Eu queria saber, olhando um pouco de futuro, o que você vê tanto a Impulso, né, para onde que ela está indo, porque se você já tem algum plano aí no seu roadmap para expandir, pivotar, olhar para outras coisas. E o mercado de tecnologia, de profissionais, para onde ele está indo? Quem que vai resolver realmente esse problema? São as empresas como a Impulso? São quem vai formar mais? Política pública? O que vai acontecer? Pela Impulso, a gente vai continuar na nossa missão. Né? Nosso propósito, né, lá em 2010, né, quando eu fundei a empresa, eu tinha criado uma missão. Né? A missão era fazer programadores felizes e clientes mais lucrativos entregando software que simplesmente funciona. Lembra de 2010? Não tinha App Store, iPhone era pouquinho, era quase tudo mato, comprar passagem pela internet era loteria. E lembra de fazer o imposto de renda naquela época? Enfim, era um negócio louco, né? Os softwares não necessariamente funcionavam. É verdade. Nessa época. Enfim, então o que a gente faz hoje se conecta muito com essa missão original, né? Que não vamos descansar enquanto o mundo não for plenamente produtivo e motivador para cada pessoa e empresa. Porque o nosso interesse é realmente, cara, fazer com que as pessoas não considerem o trabalho um fardo. Tá. Fazer com que as pessoas entrem e trabalhem num lugar que elas falam, caralho, do cacete isso aqui, cara. Animal, essa empresa é top. Animal. Né? E o reconhecimento é esse. Indiquei o amigo, indiquei não sei o quê. Vou sair da empresa, mas vai na Impulso e pergunta, pô, eu quero sair. Você tem algum lugar para mim aí? Esse é o reconhecimento que mostra pra gente que a gente está num caminho certo. E que vai seguir nesse caminho. E que a gente vai seguir nesse caminho. E, enfim, é muito legal isso porque conecta com coisas pessoais, que aí eu olho para trás, é animal isso. Claro, você deve passar um filme na sua cabeça. Exatamente. E falando de futuro,
existem as coisas que, como eu estou vendo, e existe o que eu acharia que faria sentido acontecer. Cara, realmente eu acho que precisaria acontecer uma política pública massiva para formar gente aqui no Brasil. Né? E aí as empresas privadas elas fazem um papel super importante, né? Mas o governo, em todas as instâncias, poderia incentivar profundamente isso e não está o fazendo e nunca o fez, na verdade. Né? Enfim, por quê? Cara, a gente precisa de mais faculdade de tecnologia e menos faculdade de outras áreas. Não que as outras áreas sejam menos importantes. É só porque estão precisando de menos profissionais. Isso é demanda de mercado. Exatamente. Existe um equilíbrio, uma balança que tem que ser regulada aí. Exato. Então, e é regulável, né? É regulável. Então, assim, se a gente forma mais profissionais de TI hoje, né, a gente está garantindo um PIB maior do Brasil. Porque a gente está fazendo com que tenham mais profissionais que vão desenvolver os projetos de tecnologia, que é o que vai alavancar, que já está alavancando, já é uma realidade. E menos gente com curso universitário completo desempregado ou fazendo alguma coisa que não está relacionada com a formação. Que é a grande maioria. O que é um baita de um desperdício. É total, disparate total. Então eu acho que uma política pública ajudaria muito. Bastante. Mas as empresas privadas, cara, estão correndo atrás e estão fazendo... Estão fazendo por onde. Mas ainda é um esforço que proporcionalmente não está equilibrado. Não resolve o problema. Não vou dizer que é um paliativo, não é que seja um paliativo, mas é que não é suficiente ainda. Até porque a necessidade também está aumentando. A demanda por profissionais de tecnologia aumentar, também tem dinheiro no mercado, cara. Exato, tem empresa nascendo. mais dinheiro, tem empresa nascendo. Se você olhar as pesquisas das organizações de tecnologia, né, a Brascom e companhia, você vê, cara, expectativa de criação de vagas de TI de, sei lá, centenas de milhares, sempre centenas de milhares, assim. Para 2024, até 2024, sei lá, 150, não sei o número exato, teria que olhar lá, mas enfim, dessas ordens de grandeza. E que vai estar em déficit, né? Vai estar mesmo. E isso significa o quê? Significa que as empresas não vão estar desenvolvendo aquelas coisas que elas precisariam, que eventualmente levariam elas a um outro patamar e que eventualmente fariam elas poder concorrer internacionalmente com outros mercados. Total. Né? Mergulhão, cara, a gente está chegando nos finalmente aqui. Eu queria te fazer uma pergunta que eu faço costumeiramente. Por que o Mergulhão é um vida louca? Essa é fácil. Mas é fácil responder hoje, mas nem sempre foi. Exato. Né? Eu sou um vida louca porque eu faço o modo work hard and play harder. Boa. Isso. Cada resposta criativa que a gente recebe. Não, essa foi uma das mais criativas. E sincera, né? É isso, cara. Então agradeço demais a sua participação, cara. Agradeço pelo teu tempo, tua disponibilidade. Se você está assistindo aqui e você curtiu esse conteúdo, não deixa de compartilhar, de se inscrever e de se inscrever aqui embaixo na nossa descrição. Tem a comunidade do Empreendedores UAU. Nessa comunidade você vai ter diversas trocas, conteúdo e informação que você precisa, inclusive trocar com a gente se você precisar. Então não deixe de se inscrever e de se colocar aí dentro dessa comunidade, tá bom? Se esse conteúdo é importante para você, também divide com o teu amigo, porque isso ajuda a gente bastante. A gente tem a possibilidade aqui de produzir cada vez mais. Mergulhão, cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, cara. Eu acho que o seu tema é um tema bastante sexy. Você acaba sendo, por meio do tema, um cara que deve ser muito procurado, porque esse tema tecnologia é o tema talvez dos mais sexy hoje, você pensar em alguns pilares, né, de competência corporativa, seja ela pequena, grande, etc e tal. E, cara, conta com a gente aí porque você precisar, estamos aqui à sua disposição, fazer conexão, fazer cola, estamos aqui, tá bom? Beleza, brigadão. É sempre para mim muito bom compartilhar esse conhecimento e transmitir isso aí, incentivando novas pessoas a virem, vou botar entre aspas aqui pro lado bom, né? E é interessante falar isso porque na minha história eu conheci poucos empreendedores que eu não falo, porra, esse cara é do lado bom. Então, assim, cara, essa galera manda ver. Boa. Cara, obrigado. Valeu, irmãozão. Valeu. Pessoal, tchau. Até a próxima. Tchau. Boa, Mergulhão. Valeu. Obrigado, viu, cara?